A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje iremos ler o livro do profeta Jeremias, dando continuidade aqui com o nosso estudo e a nossa leitura no período ali dos últimos reis antes do cativeiro da Babilônia e aqueles que estavam também no reino quando a Babilônia tomou a Jerusalém. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal no YouTube. Assim você me ajuda a crescer nesta plataforma e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo. Isso traz mais engajamento para o vídeo, para o canal e me faz alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, não esqueça que é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Por isso, ao invés de assistir este vídeo, acesse a playlist aqui na descrição ou aqui nos cards, onde você vai ter todos os vídeos desde o vídeo de número 1. Assim, você vai poder em um ano ler conosco a palavra de Deus e aprender muito mais. Amém? Então, vamos orar para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos reunimos para ler a Tua palavra, para crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para saber acerca da Tua vontade, das Tuas profecias, daquilo que se cumpriu e de tudo aquilo que também ainda está para se cumprir. Abençoe a vida dessa pessoa que tem feito esse plano de leitura, bem como sua casa, seu lar, toda a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Veja só, nós vamos ver desde o Antigo Testamento, como também na pregação de João Batista, na pregação de Jesus e na pregação dos apóstolos, o pedido constante para que houvesse então arrependimento. E qual a prova do arrependimento? A prova do arrependimento são os frutos dignos de arrependimento. Como o profeta diz aqui, melhorai, ou seja, é haver uma mudança nas práticas pessoais. É a pessoa mudar as suas práticas, abandonando o pecado e buscando andar em santidade. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque hoje, estou falando aqui no ano de 2021, né? Não sei quando você vai assistir esse plano de leitura, existe aí uma corrente muito forte do evangelho coaching, o evangelho da autoajuda, esse evangelho da hipergraça, onde as pessoas elas têm sido levadas a crer em Cristo, porém a achar que não existe a necessidade de uma mudança de vida, que Cristo já anulou o poder do pecado e assim então, independente do meu caminho, das minhas obras, se eu estiver em Cristo, tudo bem. E a gente sabe que não é isso que o evangelho ensina. Jesus mesmo disse que existe uma cruz a ser levada, a ser carregada. Jesus mesmo disse que a árvore será conhecida pelos seus frutos. Então, tome muito cuidado. O pecado tem que ser abandonado. Como o profeta falou aqui, e nós vamos ver ao longo também de todo o Novo Testamento, existe a necessidade de uma mudança. Melhorai, melhorai, Deus está dizendo. Então eu farei vocês habitarem na minha casa eternamente. Bem, continue. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor,
templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura, furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos porei diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Ou seja, Cristo, vou trazer para o Novo Testamento, Cristo nos libertou para nos colocarmos de novo debaixo do jugo do pecado? Lógico que não. A própria palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz isso, capítulo 5, ali o versículo 1. Ele diz que nós não devemos nos pôr de volta debaixo do jugo do qual nós fomos retirados. Não devemos nos colocar de volta debaixo do jugo do pecado. Bem, continue. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confias, e a este lugar que vos dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-ei de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Que palavra dura, hein? Deus vai dizer a respeito do povo ao profeta Jeremias: não ore por eles, não clame por eles, porque eu não te ouvirei. Ou seja, do que adiantava Jeremias clamar por misericórdia por aquele povo, se o povo não aprendia, se o povo tinha dura serviço? Eles precisavam pagar o preço da desobediência para ver se aprendiam. Continue. Porventura, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Que coincidência, não? Como é que na Igreja Católica Apostólica Romana é chamada Maria de Rainha dos Céus, né? Que coisa, hein? Olha aí a idolatria. Aquilo que Deus abomina. No céu tem um rei, que é o Senhor. Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro foram comprados como reino e sacerdócio do Senhor, reinarão com ele. Mas, olha aqui o que Deus está dizendo: estão idolatrando a tal de Rainha dos Céus. Lógico que isso aqui não está falando diretamente da idolatria a Maria, né? Da idolatria mariana. Até porque nessa época aqui ainda não existia, nem Jesus havia nascido ainda. A idolatria mariana é coisa do nosso tempo, é coisa de depois de Cristo.
implantada aí pela Igreja Católica. Mas veja que já existiam coisas semelhantes no Antigo Testamento, as quais Deus abominava. Continue. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Veja que o próprio Deus já diz a Jeremias que ele falaria ao povo, os chamaria, mas eles não dariam ouvidos, e que então seriam conhecidos como uma geração que foi desobediente ao Senhor. Por isso, vão acabar no cativeiro da Babilônia, inclusive. Continue. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. As palavras que Deus traz então ali contra Judá e Jerusalém são terríveis. E quem vai trazer esse juízo, quem vai ser o instrumento usado por Deus para esse juízo, será justamente a Babilônia. Continue. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora as suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E expô-lo-ão ao sol, e à lua,
e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde eu os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que aqueles que não morressem, permanecessem vivos, pediriam pela morte, diante da destruição, diante da dor, do sofrimento e de tudo pelo qual passariam. Continue. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém para uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Veja que no verso 4, Deus pergunta: cairão e não se levantarão? Se desviarão e não voltarão? Porque é isso que Deus espera. Deus sabe que o homem, uma hora ou outra, pode vir a cair na sua fé. Uma hora ou outra, pode vir a se desviar, a pecar. Mas o que é que Deus espera? Que o que caiu, levante-se. Que o que se desviou, retorne para o caminho correto. Mas o que Deus via no povo era o contrário. Que quanto mais eles caíam, quanto mais se desviavam, mais escolhiam continuar no que era errado. Continue. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grol e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque destes o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que os visitar, diz o Senhor. Veja que nós já lemos em dias anteriores de leitura um versículo muito parecido com esse, justamente trazendo essa mesma palavra de juízo. O povo não tinha vergonha na cara. Continue. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles, porque nos assentamos ainda. Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor, nosso Deus, nos destinou a perecer, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes. E vem,
e devoram a terra e sua abundância, a cidade e os que nela habitam. Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Veja então que coisa, hein? Só palavras duras. O povo, como nós vemos aqui, não seria sarado, não seria liberto, não por não haver bálsamo ou por não haver cura, mas porque realmente o povo, a cada dia que passava, mais e mais se distanciava do Senhor, pecava, permanecia no pecado e era um povo rebelde. Vamos ler agora o capítulo 9, o último da nossa leitura de hoje. Ó, se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ó, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira, andam-se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala a cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, desde as aves do céu até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, sem que ninguém possa passar por ela? E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo,
e lhe darei de beber água de fel, e os espalharei entre gentios que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Você sabe o que são carpideiras? Eram mulheres contratadas para chorar nos velórios. Que coisa, hein? Chamem carpideiras, mulheres hábeis. Ou seja, haveria muito choro e muita dor. Continue. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que palavra tremenda, hein? Se temos de nos gloriar em alguma coisa, é em conhecer a Deus e em entendê-lo, não em qualquer outra coisa. Que quanto mais o conhecemos e quanto mais o entendemos a sua palavra, mais iremos crescer em graça e em conhecimento, lógico, praticando-a, e automaticamente também cresceremos em bênção da parte do Senhor. Continue, vamos ler aí os 2 últimos versículos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circunciso com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Amém, amados? Lembre, já falei sobre isso aqui, incircunciso de coração, ou seja, por fora até pareciam ser servos de Deus de verdade, mas o coração estava longe do Senhor. Precisamos estar a cada dia com o nosso coração mais próximos de Deus. Amém? Ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e já curti-lo também. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Até amanhã, um forte abraço, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!